Olá, queridos amigos da Jornada Espiritual. Você está pronto para uma aventura única de aprendizado e descobertas? Então venha conosco explorar o caminho da luz, conteúdo bíblico para todos. Prepare-se para se encantar com histórias que transcendem o tempo, ensinamentos que tocam o coração e uma dose extra de inspiração para iluminar seus dias. Não perca tempo, inscreva-se agora mesmo em @LuzBíblicaTV e faça parte dessa comunidade que valoriza a fé e o conhecimento bíblico. Junte-se a nós nesta jornada de luz e descobertas. Estamos ansiosos para compartilhar momentos especiais com você. O sol da tarde se derramava sobre a praia como um manto dourado, aquecendo a areia e fazendo com que o mar parecesse ainda mais azul e convidativo. Eu, Elias, estava ali, como de costume, lançando minhas redes ao mar, em busca de um bom peixe que garantisse o jantar. O cheiro do sal e a brisa suave eram familiares e reconfortantes, mas, ao mesmo tempo, havia uma inquietude dentro de mim. Um dia, eu serei um grande marinheiro, murmurei para mim mesmo, enquanto puxava as redes, que retornavam vazias. Meu coração ansiava por mais do que a rotina monótona da pesca. Eu sonhava com aventuras em alto mar, com ilhas desconhecidas e tesouros escondidos. Era uma ambição que crescia em mim a cada dia, e a ideia de explorar o mundo além da pequena vila de pescadores me fascinava. Enquanto me perdia em pensamentos, os barulhos da praia me trouxeram de volta à realidade. Crianças corriam, rindo e brincando, enquanto algumas mulheres se reuniam para conversar e trocar receitas. Eu os observava, um sorriso nos lábios, mas havia algo que me separava deles. Algo que me fazia sentir como se estivesse preso em uma rede, assim como os peixes que pescava. Elias. Ei, Elias. A voz de meu amigo, Daniel, me chamou. Ele era um pescador mais velho, mas sempre teve um coração leve e um olhar esperançoso. Por que essa cara de quem comeu limão? Você precisa aproveitar mais a vida. Ah, Daniel, você sabe como é. O mar parece me chamar, mas eu não consigo ainda entender o que ele quer de mim, respondi, puxando as redes com um pouco mais de força, tentando ignorar a frustração que se acumulava. Talvez ele queira que você vá além, que busque novas ondas. O mundo é grande, meu amigo. Você não precisa se limitar a essa praia, ele disse, com um brilho nos olhos. Você já pensou em se aventurar? Os mares estão cheios de mistérios esperando por alguém como você. Eu ri, mas não consegui esconder a verdade em suas palavras. Sonhar é fácil, mas a realidade é diferente. Quem sou eu para navegar em águas desconhecidas? Daniel aproximou-se, colocando uma mão em meu ombro. Você é um sonhador, Elias. E sonhadores fazem coisas incríveis. Lembre-se que cada grande marinheiro começou como um simples pescador. Eu o olhei nos olhos, sentindo a determinação crescer dentro de mim. Você está certo. Um dia, eu serei mais do que isso. Um dia, eu irei explorar o mundo. Enquanto eu falava, um pensamento surgiu em minha mente. E se eu realmente pudesse fazer algo diferente? E se a aventura estivesse mais próxima do que eu imaginava? O mar era vasto, e eu ainda não tinha encontrado todos os seus segredos. O dia continuou e o sol começou a se pôr, tingindo o céu de laranja e rosa. Era hora de ir para casa, mas minha mente ainda estava longe, perdida em sonhos de mares distantes. Ao caminhar pela praia, avistei o castelo à beira-mar. Era uma construção imponente, com torres que pareciam tocar o céu. O castelo era sempre uma fonte de curiosidade para mim, mas também um lembrete do que eu não era: um príncipe, um aventureiro, alguém livre para explorar. Enquanto caminhava, não pude deixar de pensar em quem morava lá dentro. A filha do rei, Lia, era uma jovem que todos admiravam. Diziam que ela tinha o coração cheio de sonhos e um espírito indomável, embora estivesse presa nas obrigações da vida de princesa. Às vezes, eu me pegava imaginando como seria se ela também quisesse escapar e explorar o mundo. Li no castelo, eu olhava pela janela do meu quarto,
maravilhada com a vista do mar. As ondas quebrando na praia pareciam chamar meu nome. O sol se punha no horizonte, e eu desejava que aquele momento durasse para sempre. Mas, como princesa, meu tempo era escasso. A vida que eu levava era cheia de responsabilidades e obrigações, e eu sentia que a liberdade me escapava entre os dedos. Lia, querida, você está pronta para o jantar? A voz de minha amiga Raquel ecoou pelo quarto. Ela sempre se preocupava comigo, mas, naquele momento, minha mente estava longe. Um instante, Raquel. Estou apenas admirando o mar, respondi, sem desviar o olhar da imensidão azul que se estendia diante de mim. A água brilhava como pedras preciosas sob os últimos raios de sol. Você precisa parar de sonhar acordada. O rei está esperando por você, ela insistiu, entrando no quarto e se aproximando de mim. Acha que ele ficará contente em ver você aqui, perdida em pensamentos? Mas eu não quero ser apenas uma princesa, Raquel. Quero ver o mundo, sentir o vento no rosto e a liberdade no coração. Não posso passar minha vida inteira presa aqui, confessei, sentindo a frustração crescer. Raquel suspirou, como se entendesse o peso das minhas palavras. Se ao menos pudéssemos escapar por um dia, apenas um dia. Você ficaria surpresa com o que poderia encontrar. Ah, como eu gostaria disso, exclamei, deixando escapar um sorriso. Imagine se nós fôssemos até a praia e conhecêssemos um marinheiro que nos contasse histórias de aventuras. Talvez possamos fazer isso um dia, Lia. Mas por enquanto, precisamos ir ao jantar. O rei se preocupa com você, e não quero que ele pense que você está desobedecendo, Raquel disse, puxando-me suavemente pelo braço. Relutantemente, deixei a janela e me dirigi para o salão. Mas mesmo enquanto caminhava, meu coração ainda estava no mar. Eu sabia que havia algo além daquelas paredes, algo que esperava por mim. E, quem sabe, um jovem pescador poderia ser a chave para a liberdade que tanto desejava. À medida que o jantar prosseguia, eu escutava as conversas sobre alianças e compromissos. O peso de ser uma princesa me esmagava, e eu desejava gritar, desejar ser livre. Meu olhar buscava a janela, onde o mar balançava, como se estivesse me chamando. Lia, querida, você está atenta? A voz do meu pai, o rei, interrompeu meus pensamentos. Eu sorri forçadamente, tentando disfarçar minha inquietação. Sim, pai. Estou apenas pensando nas questões do reino, respondi, embora a verdade fosse que eu sonhava com o mar e suas promessas de aventura. E, enquanto a noite caía sobre a praia, o destino parecia estar se preparando para entrelaçar nossas histórias. A liberdade que eu tanto desejava estava mais próxima do que eu podia imaginar. As estrelas começaram a brilhar no céu, e eu sabia que, em algum lugar, um jovem pescador sonhava com mares distantes. O que eu não sabia era que, em breve, nossas vidas se cruzariam, trazendo à tona um mistério que mudaria tudo. A brisa do mar acariciava meu rosto enquanto caminhava pela praia, ao lado de Lia. O sol estava começando a se pôr, tingindo o céu de tons alaranjados e lilás, e o som das ondas quebrando na areia parecia um canto suave, quase hipnotizante. Desde que a conhecera, minha vida como pescador parecia ter ganhado novas cores. Lia, com seu olhar curioso e sorriso encantador, trazia uma luz que eu não sabia que precisava. Você acredita em lendas? Perguntei, lançando um olhar para ela. Ela virou-se para mim, os olhos brilhando como se fosse um farol em meio à escuridão. Lendas. Claro. Meu pai sempre diz que elas são histórias contadas para nos ensinar algo. Mas eu acho que há mais a descobrir, não acha? Apertei as mãos, pensando nas histórias que meu avô me contava sobre os mares. Tem uma lenda sobre um tesouro perdido nas profundezas do oceano. Dizem que quem o encontrar terá poder sobre as águas e poderá comandar as criaturas do mar. Lia inclinou a cabeça,
interessada. Um tesouro, você disse? O que mais você sabe sobre isso? Sorri, animado em compartilhar. Dizem que um antigo rei escondeu o tesouro em uma caverna submersa, protegida por monstros marinhos. Muitos já partiram em busca dele, mas nunca voltaram. Lia franziu a testa. Isso é assustador. Mas também fascinante. Você já pensou em procurá-lo? Eu. Não sou um aventureiro. Sou apenas um pescador. A verdade é que a ideia de buscar um tesouro me deixava nervoso. Eu sabia que o mar era traiçoeiro e que as histórias poderiam ser mais do que simples contos. Mas você é corajoso, Elias. Ela exclamou, com entusiasmo. Se você não tentar, nunca saberá. E quem sabe o que pode encontrar? Eu ri, tentando esconder a timidez que suas palavras me causaram. Não sei se sou tão corajoso assim. O que eu conheço são os peixes e as marés. Mas talvez a curiosidade seja um tipo de coragem. Olhe para nós agora. Ela apontou para o horizonte. Estamos aqui, juntos, e já é uma aventura. A vida é muito curta para não explorarmos o desconhecido. Fui tomado por um impulso de querer mostrar a ela o que eu sabia sobre o mar. Que tal fazermos uma expedição? Posso te levar a alguns lugares especiais. Não há tesouro, mas a beleza do oceano por si só é um prêmio. Os olhos de Lia brilharam como estrelas. Isso seria incrível. Vamos. E assim, decidimos explorar a praia. Caminhamos juntos, conversando sobre tudo e nada, enquanto a água lambia nossos pés. Eu a levava para uma pequena enseada onde as rochas formavam uma espécie de abrigo. O lugar tinha uma atmosfera mágica, como se o próprio mar guardasse segredos. Aqui é perfeito! Lia exclamou, olhando ao redor. Você vem aqui sempre? Às vezes. É um bom lugar para pescar, mas também gosto de vir para pensar. Hesitei um momento, então acrescentei, que é um lugar onde me sinto livre. Ela olhou para mim, como se estivesse vendo um lado de mim que eu mesmo não conhecia. Eu entendo. Às vezes, sinto que o castelo é uma prisão. Há tanto mundo lá fora, e eu quero ver tudo. Mas você é uma princesa. Não tem tudo o que poderia desejar? Perguntei, intrigado. Ela suspirou, olhando para o mar distante. O que eu desejo é liberdade, Elias. Não sou apenas uma princesa, sou Lia, e quero viver minhas próprias aventuras. Senti uma conexão profunda com ela. Então vamos encontrar esse tesouro perdido. Disse, com uma determinação que me surpreendeu. Mesmo que seja só uma lenda, talvez possamos descobrir algo incrível. Lia sorriu, e seu entusiasmo era contagiante. Sim. Vamos nos tornar exploradores e descobrir o que o mar tem a oferecer. De repente, a expressão de Lia mudou. Ela parecia pensativa, quase preocupada. Você acha que podemos contar a alguém sobre isso? E se alguém ouvir e tentar nos deter? Meu pai, ele provavelmente não ficaria feliz. Vamos manter em segredo por enquanto, então. O mar é vasto, e temos tempo. Não queria que ela se preocupasse, mas uma parte de mim também sentia o peso da responsabilidade. Não era apenas uma aventura, havia algo mais profundo em jogo. Assim, continuamos nossa exploração, conversando sobre sonhos e anseios, enquanto as ondas pareciam nos incentivar a seguir em frente. Em um momento de silêncio, ouvi um barulho à distância. Olhei para Lia, e ela fez um gesto para que ficássemos quietos. O que foi isso? Ela sussurrou. Aproximamo-nos da beira da água, tentando discernir o que acontecia. Um grupo de homens estava reunido na praia, conversando em voz baixa.
Eu reconheci alguns deles como pescadores da vila, mas havia um homem entre eles que nunca tinha visto antes. Quem é aquele? Perguntei, apontando discretamente. Lia franziu a testa. Não sei. Mas parece que eles estão discutindo algo sério. Vamos nos afastar. Concordei, mas a curiosidade me consumia. A ideia de que algo estava acontecendo, algo que poderia ter a ver com a lenda do tesouro, me fazia querer saber mais. Contudo, respeitei o desejo de Lia e seguimos pela praia, afastando-nos do grupo. Mais tarde, enquanto caminhávamos de volta, comecei a refletir sobre o que fazer a seguir. A ideia de procurar o tesouro me deixava inquieto, mas a possibilidade de uma aventura ao lado de Lia era inegável. O que você acha que devemos fazer agora? Perguntei, olhando para ela. Vamos voltar amanhã. Podemos trazer algumas coisas e explorar mais. E quem sabe, talvez possamos descobrir algo sobre essa lenda. Ela parecia tão animada que não pude resistir ao seu entusiasmo. Sim, vamos. Concordei, sentindo uma onda de coragem crescer dentro de mim. Amanhã será um novo dia e uma nova aventura. Enquanto caminhávamos de volta para a vila, a noite começou a cair, e as estrelas começaram a brilhar no céu. O som das ondas se tornava um canto familiar, e eu sabia que estávamos apenas começando a escrever nossa própria história, um conto de mistério e amizade que ainda estava por vir. E assim, com o coração cheio de expectativa e um novo senso de propósito, deixei a praia para trás, sonhando com as possibilidades que o futuro nos reservava. A tempestade rugia lá fora, o vento uivando como se fosse uma criatura enfurecida. Eu estava trancada em meu quarto no castelo, o coração acelerado. O céu estava um manto cinza, e a cada relâmpago que iluminava o ambiente, eu sentia uma inquietação crescente. As vozes que eu ouvira antes, murmúrios indistintos, agora pareciam mais claras, ecoando nas paredes frias e antigas da construção. Curiosa e um pouco assustada, levantei-me decidida a investigar. Desci as escadas com cautela, ouvindo o barulho da chuva batendo nas janelas e o estrondo do trovão lá fora. Eu sabia que Abner, o conselheiro, provavelmente estaria em seu escritório, absorto em seus livros e pergaminhos. Ele sempre se preocupava com a tempestade, mas eu não poderia deixar que isso me impedisse de descobrir o que estava acontecendo. A sensação de que havia algo mais, algo escondido nas sombras do castelo, me puxava como uma correnteza. Cheguei à porta de uma câmara que eu nunca tinha notado antes. A madeira estava gasta e coberta de poeira, e quando coloquei a mão na maçaneta, o metal estava frio ao toque. Ao abrir a porta, um cheiro de mofo e algo indefinido invadiu minhas narinas. A sala estava escura, mas a luz dos relâmpagos iluminava brevemente os contornos de objetos antigos e cobertos de panos. As vozes estavam mais fortes agora, como se estivessem me chamando. Lia, venha. Pareciam sussurrar. Quem está aí? Perguntei, tentando manter a voz firme, mas minha curiosidade superava o medo. Um silêncio constrangedor tomou conta do ambiente, e por um breve momento, pensei que talvez tivesse imaginado tudo. Mas então, ouvi novamente, uma voz mais clara e Lia. Eu não estou sozinha, pensei, enquanto meu coração batia descompassado. Com um impulso, entrei na câmara. O lugar estava repleto de itens que pareciam ter pertencido a tempos antigos, armaduras enferrujadas, mesas de madeira desgastada e uma tapeçaria que representava um grande navio navegando em mares tempestuosos. Foi quando meus olhos se fixaram em um objeto no centro da sala. Era um baú, grande e ornamentado, coberto de poeira e teias de aranha. As vozes agora soavam como um eco distante, mas ainda assim, me chamavam. Aproximando-me com cautela, abri a tampa do baú. Dentro, encontrei um antigo mapa, suas bordas desgastadas e desenhos de ilhas e monstros marinhos que pareciam ter saído de um conto de fadas. Isso é incrível, exclamei,
sem perceber que estava falando em voz alta. Mas antes que eu pudesse examinar o mapa mais de perto, ouvi passos atrás de mim. Meu coração disparou, e imediatamente me virei. Para minha surpresa, era Elias, com uma expressão de preocupação desenhada em seu rosto. Lia. O que você está fazendo aqui? Ele perguntou, a voz elevada, quase abafada pelo som da tempestade. Estava preocupado com você. A tempestade está violenta, e eu. Eu ouvi vozes. Tinha que vir ver o que era, respondi, gesticulando para o baú. Olhe. É um mapa. Um mapa do tesouro. Elias se aproximou, seus olhos brilhando de curiosidade. Um mapa do tesouro? Aqui. Isso é incrível. Mas não é só isso. As vozes, Elias. Elas me chamavam. Eu não sei se era real ou apenas minha imaginação, mas algo me puxou até aqui, confessei, olhando para ele com um misto de excitação e apreensão. E se for perigoso? Precisamos ser cuidadosos, ele disse, examinando o mapa com uma expressão concentrada. Essas coordenadas. Elas parecem indicar um lugar próximo ao fundo do mar, onde você me disse que havia aquelas lendas sobre o tesouro perdido. Sim. E se encontrarmos? Pense no que isso poderia significar para todos nós, respondi, a adrenalina correndo em minhas veias. No entanto, antes que pudéssemos discutir mais, a porta da câmara se abriu abruptamente, e Abner entrou. Sua expressão era uma mistura de ceticismo e preocupação. O que vocês dois estão fazendo aqui? O castelo não é lugar para aventuras durante uma tempestade, disse ele, sua voz grave ecoando nas paredes. Eu encontrei um mapa, Abner. Um mapa do tesouro. Você precisa ver isso, exclamei, segurando o antigo papel em minhas mãos, esperando que ele visse o que eu via. Abner se aproximou, examinando o mapa com um olhar severo. O tesouro perdido não é uma questão de brincadeira, Lia. Há perigos que vocês não conseguem imaginar. Esse mapa pode estar ligado a segredos que deveriam permanecer enterrados. Mas nós podemos ajudar o reino. Podemos encontrar o tesouro e talvez isso mude nossas vidas, argumentei, sentindo a determinação crescendo dentro de mim. Elias olhou para mim, seus olhos cheios de esperança. Você realmente acredita que isso é uma boa ideia? Abner perguntou, sua voz mais suave, mas ainda assim, cheia de advertências. O que vocês pretendem fazer com esse mapa? A curiosidade pode levar a consequências indesejadas. Não podemos simplesmente ignorar uma oportunidade como essa, Elias interveio, sua voz firme. Se há um tesouro escondido, precisamos investigar. Podemos fazer isso juntos. Juntos? Abner repetiu, a desconfiança evidente em seu olhar. Vocês dois são jovens e impulsivos. Não têm ideia do que realmente estão dizendo. O mar guarda segredos e criaturas que podem ser mais do que vocês podem lidar. Mas nós temos que tentar, Abner. Eu não quero viver uma vida presa dentro das paredes do castelo enquanto o mundo está lá fora, cheio de mistérios e aventuras. Não posso simplesmente ignorar isso, declarei, sentindo a chama da determinação arder em meu peito. Abner suspirou, olhando entre nós dois. Muito bem. Mas se decidirem seguir adiante, terão que estar preparados para as consequências. O que encontram pode não ser o que esperam. O tesouro pode ter um custo. A tensão no ar era palpável, e eu sabia que estávamos à beira de uma decisão que poderia mudar nossas vidas para sempre. Olhei para Elias, e ele me retribuiu com um sorriso encorajador. A tempestade lá fora rugia, mas dentro de mim, havia uma chama de esperança e aventura. O que quer que o futuro reservasse, eu sabia que não poderia voltar atrás. Estávamos prestes a mergulhar em um mistério que nos uniria mais do que nunca.
A brisa fresca do mar envolvia-nos enquanto decidíamos seguir o mapa que encontramos na câmara secreta. A sensação de aventura pulsava em minhas veias, e eu mal podia conter a excitação. Lia estava ao meu lado, seus olhos brilhando com uma mistura de determinação e curiosidade. Você realmente acha que vamos encontrar o tesouro, Elias? Ela perguntou, sua voz clara e confiante, embora houvesse uma pitada de dúvida. Eu sinto que estamos no caminho certo, respondi, tentando transmitir segurança, mesmo que uma sombra de incerteza pairasse sobre mim. O mapa antigo, coberto de marcas e símbolos, era um enigma que nos prometia riquezas, mas também riscos. Vamos, precisamos nos apressar antes que Abner nos encontre novamente. Cuidado com o que você diz, Elias. O conselheiro parece ter olhos em todos os lugares, Lia comentou, olhando por cima do ombro, como se esperasse que ele surgisse a qualquer momento. Mas, eu não posso voltar atrás agora. Sinto que este é o meu destino. Concordei. O desejo de liberdade que ela expressava me inspirava. Lia não era apenas a princesa do reino, ela era uma jovem cheia de sonhos, e eu estava cada vez mais encantado por sua coragem. Caminhamos em direção à praia, onde o sol começava a se pôr no horizonte, tingindo o céu de laranja e rosa. O cenário era perfeito, mas eu sabia que não podíamos nos deixar levar pela beleza ao nosso redor. Você se lembra das histórias que ouvi na infância sobre o tesouro perdido? Perguntei, tentando quebrar o silêncio que se formava entre nós. Dizem que quem o encontrar terá poder sobre as marés e poderá controlar os monstros do mar. Monstros? Como os que habitam as lendas. Lia sorriu, sua imaginação já correndo solta. E se encontrássemos um deles? Você enfrentaria um monstro marinho para me proteger? Com certeza, respondi, rindo. Nada me impediria de lutar por você. Mesmo que eu tivesse que enfrentar um kraken, eu faria. Ela riu, e sua risada era como música para meus ouvidos. Era um alívio saber que, apesar dos perigos que nos aguardavam, ainda podíamos encontrar alegria em meio ao caos. Mas o que realmente me preocupava era Abner. Ele tinha um jeito de aparecer nas horas mais impróprias, como um conselheiro astuto, sabia mais do que deixava transparecer. Após algumas horas de caminhada, finalmente avistamos a entrada de uma caverna. O mapa indicava que estávamos próximos. O coração batia acelerado em meu peito enquanto nos aproximávamos da escuridão que se estendia à nossa frente. Aqui está, murmurei, parado diante da entrada. Acho que chegamos. Lia olhou para mim, uma mistura de medo e excitação em seu olhar. Você acha que devemos entrar? E se houver monstros de verdade lá dentro? Temos que ter coragem, Lia. O tesouro não vai se encontrar sozinho, eu disse, tentando transmitir confiança. Eu estarei ao seu lado. Ela respirou fundo, e ao olhar para a caverna, seus olhos brilharam com determinação. Vamos lá. Juntos. Entramos na caverna, e a escuridão nos envolveu como um manto. Nossos passos ecoavam nas paredes úmidas, e eu podia sentir a umidade do ar ao nosso redor. A luz do sol se dissipava rapidamente, e eu acendi uma tocha que havia encontrado no chão. A chama iluminou um pouco do caminho à nossa frente, revelando estalactites que pendiam do teto e rochas cobertas de musgo. Essa caverna é antiga, Lia comentou, admirando as formações rochosas ao nosso redor. Quantas histórias ela já deve ter ouvido? Histórias que podem se perder no tempo, respondi, enquanto caminhávamos mais fundo. Mas nós estamos aqui para escrever a nossa. A cada passo, a expectativa crescia dentro de mim. O mapa nos guiava através de um labirinto de túneis, e em cada curva, eu me perguntava se encontraríamos o tesouro ou se alguma armadilha nos aguardava. De repente, ouvimos um barulho vindo de um dos corredores adjacentes. Um som de garras arranhando a pedra. Você ouviu isso? Lia sussurrou, os olhos arregalados.
Sim. Fique perto de mim, respondi, tomando sua mão. Era uma reação instintiva, eu queria protegê-la, mesmo que o medo comece a tomar conta de mim. Cautelosamente, seguimos em direção ao som, até que avistamos uma sombra se movendo entre as rochas. Meu coração disparou. O que você acha que é? Perguntei, a voz baixa e tensa. Não sei, mas parece, é grande, Lia respondeu, a voz trêmula. De repente, uma criatura emergiu da escuridão. Era um peixe gigante, com escamas brilhantes como se fossem feitas de ouro, e olhos que pareciam brilhar com um fogo interno. O que é isso? Exclamei, sem conseguir desviar o olhar. Um monstro marinho, Lia disse, espantada. Mas ele não parece querer nos atacar. O peixe parou diante de nós, e, em vez de avançar, apenas nos observou. Era como se estivesse avaliando nossas intenções. O que fazemos agora? Sussurrei, perplexo com a cena que se desenrolava à nossa frente. Precisamos tentar comunicar, Lia sugeriu. Talvez ele entenda. Claro, porque falar com monstros é a coisa mais comum, respondi, tentando esconder meu nervosismo. Mas, vendo o olhar determinado de Lia, respirei fundo e me aproximei do ser magnífico. A criatura parecia curiosa, inclinando a cabeça de um lado para o outro. Estamos apenas em busca de um tesouro, declarei, tentando soar confiante. Não queremos causar problemas. Para minha surpresa, o peixe começou a nadar ao nosso redor, como se estivesse nos guiando. Lia sorriu e me puxou para acompanhá-lo. Acho que ele quer nos mostrar algo, ela disse, enquanto seguíamos a criatura. Atravessamos um túnel mais estreito e, logo, chegamos a uma grande câmara submersa. A água brilhava com um tom azul profundo, e, ao fundo, uma luz dourada emanava de um altar coberto de corais. Meu coração disparou. O tesouro deve estar ali, exclamei, olhando para Lia. Mas e se houver uma armadilha? Ela perguntou, hesitante. Precisamos checar. Vamos com cautela, eu disse, sentindo a adrenalina correr em minhas veias. Enquanto nos aproximávamos do altar, o peixe ficou à margem, observando-nos. A luz dourada iluminava o caminho, mas, ao mesmo tempo, uma sensação de alerta se instalou em mim. O brilho do tesouro parecia quase hipnotizante. Cuidado, Lia, avisei. Algo não parece certo. Assim que chegamos mais perto, percebi que o altar era adornado com símbolos que pareciam pulsar com energia. O que são esses sinais? Perguntei, tentando decifrá-los. Não sei, mas parece que estão alertando sobre algo, Lia respondeu, com os olhos fixos na luz. Devemos parar aqui. Mas a curiosidade era forte, e, ao estender a mão em direção ao brilho, um estrondo ecoou pela caverna. O que foi isso? Lia gritou, e eu imediatamente puxei-a para trás. Uma onda de energia percorreu o ambiente, e quando olhei para trás, o peixe começou a se agitar. Foi você que ativou alguma coisa, ele parecia alertar, e suas escamas brilharam de forma intensa. Precisamos sair daqui, agora, ordenei, segurando a mão de Lia com firmeza. O altar começou a tremer, e a caverna parecia estar se recontorcendo ao nosso redor. Mas e o tesouro? Lia perguntou, sua voz cheia de desespero. Não vale a pena arriscar nossas vidas. Vamos, eu disse, puxando-a em direção à saída. O som de rochas se movendo e a água começando a agitar-se nos cercava, e eu sabia que precisávamos agir rápido. Enquanto corríamos, a sensação de que algo terrível estava prestes a acontecer pairava sobre nós, como uma sombra ameaçadora. E, no fundo de minha mente, percebi que a busca pelo tesouro poderia nos levar a um destino muito mais perigoso do que esperávamos. A caverna começou a tremer, e o som de pedras se despedaçando ecoou por toda a sua extensão. O chão sob meus pés parecia um mar agitado,
e cada tremor me lembrava da gravidade da situação. Olhei rapidamente para Lia, que estava ao meu lado, com os olhos arregalados de terror e determinação. Elias, precisamos sair daqui, ela gritou, a voz carregada de urgência. Sim, mas como? Respondi, tentando manter a calma em meio ao caos. O mapa em minhas mãos, que até então parecia promissor, agora parecia um fardo. Era como se as paredes da caverna quisessem nos engolir, e a luz que filtrava de uma fenda acima diminuía a cada segundo. Vamos! Lia puxou minha mão, e corri atrás dela, desviando de pedras que caíam ao nosso redor. O medo pulsava em meu peito, mas a vontade de proteger Lia era ainda mais forte. À medida que avançávamos, vi uma sombra se aproximando de nós. Era Abner, o conselheiro do rei. Sua presença era inesperada, mas ao mesmo tempo, uma esperança renascia em meu coração. Ele sempre parecia saber mais do que dizia, e talvez agora fosse o momento de usar seu conhecimento. Sigam-me, ele ordenou, sua voz firme cortando o ruído do desmoronamento. Não hesitamos. Seguindo, contornamos estalactites e rochas, enquanto a entrada da caverna desaparecia sob a pressão do colapso. Por aqui. Abner apontou para um caminho estreito à direita. É arriscado, mas pode nos levar para fora. E se não conseguirmos? Perguntei, o medo se infiltrando em minha voz. Se não tentarmos, nunca saberemos, ele respondeu, olhando nos meus olhos com uma intensidade que me fez sentir que estava falando sobre mais do que apenas a caverna. Ingressamos no túnel apertado, e o ar se tornava mais fresco à medida que nos afastávamos do caos. A escuridão envolvia tudo, mas a luz que se aproximava ao final da passagem era um sinal de esperança. Estamos quase lá! Lia exclamou, sua voz ecoando na caverna. Eu podia sentir a adrenalina correndo em nossas veias, impulsionando-nos para a frente. Finalmente, atingimos a saída, e o frescor do ar aberto nos atingiu como um bálsamo. Saímos da caverna e caímos na grama molhada do lado de fora. O céu estava limpo, mas o mar rugia, como se estivesse se agitando em resposta ao que acabamos de viver. Eu olhei para Lia, cujos cabelos estavam desgrenhados, mas seus olhos brilhavam com uma determinação renovada. Conseguimos, eu disse, ainda sem acreditar que havíamos escapado. Sim, mas o que encontramos lá dentro? Ela parecia perdida em pensamentos, a euforia da fuga rapidamente dando lugar à apreensão. Abner, que se aproximou de nós, com a respiração ofegante, interrompeu o silêncio. O que vocês descobriram naquela caverna é muito mais importante do que imaginam. O mapa é um fragmento da história da linhagem real de Lia. Linhagem real, eu repetiria, a confusão se acumulando em minha mente. Do que você está falando? Ele olhou para Lia, e a tensão aumentou entre nós. Lia, você não é apenas uma princesa. Você é a herdeira de um antigo reino que afundou no mar, um reino que uma vez foi glorioso e que, por razões sombrias, foi esquecido pelo tempo. Senti meu coração disparar. A revelação era avassaladora. Lia, em vez de se sentir animada, pareceu mais nervosa. Abner, como isso é possível? O que você quer dizer com herdeira? Eu entendo que isso é difícil de compreender, mas seu sangue está ligado a um legado que se perdeu nas águas. O mapa que vocês encontraram não é apenas uma indicação de tesouro, mas uma chave para a verdade sobre sua família, Abner explicou, com uma seriedade que me fez estremecer. Isso significa que eu tenho um destino? Lia perguntou, a voz trêmula. Um destino que você deve descobrir, Abner respondeu, mas que também pode trazer muitos perigos. O que você fará agora, Lia? Como se sente sobre isso? Olhei para Lia, tentando decifrar seu olhar. Ela parecia perdida em um mar de emoções. Eu não sei, Abner. Tudo isso é tão repentino. Eu só queria explorar, me sentir livre.
E você ainda pode fazer isso, eu intervim, tentando confortá-la. A liberdade não é apenas sobre escapar das paredes do castelo. Às vezes, é sobre enfrentar quem somos realmente. E se isso significar deixar tudo o que conheço para trás? Lia perguntou, quase sussurrando. Isso depende do que você valoriza mais, Abner disse, com um ar de sabedoria. Você tem a oportunidade de reivindicar um legado, mas também tem o direito de escolher o caminho que deseja seguir. As palavras de Abner pairavam no ar, pesadas e significativas. A dúvida de Lia era palpável, e eu queria ajudá-la a enxergar a luz em meio à escuridão que a cercava. Você não está sozinha, Lia, eu disse, dando um passo à frente. Estarei ao seu lado, não importa o que você decidir. Você tem amigos, e juntos enfrentaremos qualquer desafio que vier. Os olhos dela se iluminaram um pouco, e eu pude ver que, apesar do medo, havia uma centelha de coragem ali. Obrigada, Elias. Isso significa muito para mim. Abner nos observou em silêncio, como se analisasse cada movimento, cada emoção. A escolha que você fizer não afetará apenas a sua vida, mas também as vidas de muitos que ainda não conhece. O reino que você pode reivindicar está esperando por você, mas o que você fará com esse poder é o que realmente importa. E se eu não quiser ser a herdeira? Lia indagou, sua voz firme agora. Então, você encontrará uma nova forma de viver sua liberdade, Abner respondeu, com um sorriso encorajador. O importante é que a escolha é sua. Ouvindo isso, um novo entendimento começou a brotar dentro de mim. Lia tinha a capacidade de moldar seu destino, e talvez isso significasse abraçar a herança que lhe foi concedida, ou desviar-se dela. A decisão estava em suas mãos, e eu esperava que ela visse que a verdadeira liberdade reside na escolha, não na fuga. Vamos voltar para a praia, sugeri, tentando quebrar a tensão que pairava no ar. O sol ainda brilha e podemos começar a planejar nosso próximo passo. Lia assentiu, mas sua expressão continuava pensativa. Enquanto caminhávamos juntos, eu sabia que a jornada que estávamos prestes a embarcar era mais do que uma simples busca por tesouros perdidos. Era uma busca por identidade, por verdade e, acima de tudo, por liberdade. O futuro nos aguardava, e eu estava pronto para enfrentá-lo ao lado dela, não importando os desafios que viriam. O sol já começava a se pôr, tingindo o céu com tons de laranja e rosa, quando finalmente chegamos de volta à praia. O cheiro do mar e o som das ondas quebrando na areia eram uma melodia familiar que me acalmava, mas havia algo inquietante no ar. O que acabáramos de descobrir mudará tudo, e eu não era apenas Lia, a filha do rei, mas a herdeira de um reino afundado, um legado que eu nunca soubera que existia. Enquanto caminhávamos lado a lado, Elias parecia tão profundo em seus pensamentos quanto eu. Você está bem? Ele perguntou, quebrando o silêncio. Sua voz era suave, mas havia uma preocupação latente nela. Estou, e não sei. É muita coisa para processar, respondi, olhando para o horizonte, onde o mar se encontrava com o céu. A visão do oceano era tanto um conforto quanto um lembrete do que estava por vir. E você? O que pensa sobre tudo isso? Elias hesitou, como se estivesse ponderando suas palavras. Eu não sei o que isso significa para você, mas você tem a oportunidade de fazer algo grande, Lia. Um reino é um povo que precisa de você. Mas e quanto ao meu pai? E ao meu lugar no castelo? Eu sabia que o que Elias dizia era verdade, mas a ideia de deixar tudo para trás me aterrorizava. Eu não quero desiludir meu pai. Às vezes, desilusões são necessárias para que possamos ser verdadeiros com nós mesmos, ele disse, olhando profundamente em meus olhos. Você não pode simplesmente ignorar quem você realmente é. Eu respirei fundo, absorvendo suas palavras. O peso do meu destino parecia mais leve na presença dele, como se a coragem de Elias estivesse se transferindo para mim. Mas antes que eu pudesse responder,
Um movimento no horizonte chamou minha atenção. Um barco, grande e imponente, aparecia lentamente entre as ondas. Olhe! Apontei, sentindo meu coração acelerar. O que é aquilo? A figura do barco se tornava mais nítida, e então reconheci a bandeira. Era a mesma que eu havia visto em um dos mapas antigos no castelo, a insígnia do reino afundado. Elias, é do reino que eu sou a herdeira. Ele assentiu, seus olhos se arregalando. Precisamos nos aproximar. Conforme o barco se aproximava da praia, a adrenalina pulsava em minhas veias. A embarcação estava elegantemente esculpida, com detalhes em ouro que refletiam a luz do sol poente. Havia algo majestoso e, ao mesmo tempo, ameaçador na sua presença. Quando o barco finalmente encostou na areia, uma figura imponente apareceu na borda. Um homem alto, vestido com roupas elaboradas de veludo azul escuro e adornos prateados, desceu da embarcação. Sua postura era altiva, e seus olhos pareciam penetrar cada um de nós. Ele se aproximou com passos firmes, e ao chegar perto, fez uma reverência. Princesa Lia, ele começou, sua voz profunda ecoando como o rugido das ondas. Eu sou Arion, o verdadeiro rei do reino afundado. Venho em busca de você. Fiquei sem palavras, o coração disparado. Como ele sabia quem eu era? O que você quer de mim? Consegui perguntar, tentando manter a compostura, embora um turbilhão de emoções estivesse prestes a me dominar. Você é a única que pode restaurar a paz entre nossos reinos, Arion declarou, sua expressão séria. Seu pai, o rei, manteve o segredo do seu verdadeiro legado por muito tempo. Agora, com a revelação da sua linhagem, você deve reivindicar o que é seu por direito. Elias se aproximou de mim, sua presença era um apoio inestimável. E se ela não quiser? E se Lia preferir ficar onde está, ao lado de sua família e seu povo? Arion olhou para Elias, seu olhar era penetrante, mas não hostil. A escolha é dela, jovem pescador, mas o tempo está se esgotando. A escuridão que afundou meu reino não se dissipará por conta própria. Você, Lia, é a chave. Meu coração estava em um conflito intenso. Eu sonhava com aventuras, mas nunca imaginei que um dia teria que escolher entre o meu lar e um reino perdido. Mas e meu pai? Ele nunca aceitaria que eu abandonasse o castelo, protestei, sentindo um nó se formar na garganta. Seu pai também precisa entender que o reino que ele governa está ligado ao que aconteceu no passado, Arion disse, com uma calma que não conseguia compreender. Eu não estou aqui para dividir sua família, mas para unir nossos destinos. Juntos, podemos trazer de volta a luz que uma vez iluminou nossos lares. Enquanto as palavras de Arion ecoavam em meus ouvidos, uma sombra se movia atrás de mim. Abner, o conselheiro do rei, apareceu, seu rosto pálido e expressão carregada de preocupação. O que está acontecendo aqui? Ele exigiu, seus olhos se voltando rapidamente para Arion. Abner, eu disse, um misto de alívio e medo ao vê-lo. Este é Arion, o rei do reino afundado. Ele diz que eu sou a herdeira e que tenho que reivindicar o trono. Abner virou-se para Arion, sua expressão de desconfiança se intensificando. Isso não pode ser verdade. O passado deve permanecer enterrado, e você não deve perturbar o que já foi perdido. Mas é exatamente isso que precisamos fazer, Abner, respondi, minha voz firme. Eu não posso ignorar essa parte de mim. Preciso saber o que aconteceu e o que posso fazer para ajudar. Uma tensão palpável pairava no ar, cada um de nós esperando a reação de Abner. Finalmente, ele respirou fundo e, em um tom mais suave, disse, Lia, você precisa entender que o que está em jogo é maior do que nós. O passado carrega suas dores, e não podemos simplesmente trazê-lo de volta sem consequências. Eu não quero viver com medo do que o futuro pode trazer, murmurei, olhando para Elias, que me encorajou com um leve aceno.
Se há uma chance de restaurar a paz, eu quero tentar. Arion sorriu, uma expressão de esperança iluminando seu rosto. Então, é decidido. Você aceitará seu destino e lutará ao nosso lado. Enquanto as ondas quebravam na praia e o céu se tornava uma tapeçaria de estrelas, percebi que estava em um ponto de virada. A escolha que eu faria não seria apenas sobre mim, mas sobre todos aqueles que dependiam de mim. A responsabilidade pesava sobre meus ombros, mas, pela primeira vez, senti um lampejo de determinação. Sim, disse eu, a voz firme. Eu estou pronta para reivindicar meu lugar, não só como princesa, mas como a herdeira que meu povo precisa. Com as palavras ditas, um novo capítulo de minha vida estava prestes a começar. O futuro era incerto, mas eu não estava sozinha. Com Elias ao meu lado e a verdade revelada, eu estava disposta a enfrentar qualquer desafio que viesse em nosso caminho. E assim, a aventura apenas começava.